Bem-vindo, amado irmão, para mais um episódio da nossa temporada maravilhosa do estudo das profecias. E este é o quarto tema. Que Deus seja louvado. Eu espero que esta temporada esteja sendo maravilhosa para si. Que, acima de tudo, Jesus possa nos transformar através da sua palavra. Hoje vamos ter mais um tema fantástico, mais um tema maravilhoso. Convido você a inclinar o seu rosto agora em oração, buscando aqui a presença de Deus. Venha comigo. Obrigado, amado Jesus, porque estamos aqui com a Tua palavra aberta. Queremos compreender os Teus planos para nós. Queremos compreender os Teus mistérios. Queremos compreender, amado Jesus, as profecias. Queremos, Senhor, entender o que Tens para nós hoje. Que seja louvado o Teu santo nome enquanto estudamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, terminamos o tema passado falando sobre o santuário. E entendemos que o santuário é a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse se fala do santuário. Entendemos muito bem que Deus ordenou que Moisés construísse um santuário, seguindo o modelo mostrado no monte. Vimos que o santuário era dividido em três partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vimos os móveis de cada parte do santuário. Entendemos também que existiam os serviços diários e o serviço anual, que era chamado o dia da expiação, o dia do juízo para o povo de Israel. Entendemos, de acordo com o apóstolo Paulo, existe um santuário celestial não feito por mãos humanas, aonde Cristo entrou como nosso sumo sacerdote. Vimos, de acordo com João no Apocalipse, que existe um santuário no céu. Existe lá o lugar santo, onde Cristo foi visto por João entre os 7 candeeiros. Vimos que existe o lugar santíssimo, quando João viu em Apocalipse capítulo 11 a Arca da Aliança. Apocalipse capítulo 15 também, a Arca da Aliança contendo as tábuas do testemunho. E hoje nós vamos entender, amados irmãos, um assunto maravilhoso e importante para estes dias. A primeira mensagem angélica, Apocalipse capítulo 14, verso 6, nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui a Bíblia está dizendo que chegou a hora do juízo. Este convite, amados irmãos, é para todo mundo. Todas as nações, tribos, línguas e povos devem ouvir este grito do primeiro anjo. Chegou a hora do seu juízo. E porque chegou a hora do seu juízo, o mundo é convidado a, primeiro, dar glória a Deus. Segundo, adorá-lo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Não é para adorar outra coisa, é para adorar o Criador, amados irmãos. A Bíblia diz: chegou a hora do seu juízo. Então significa que antes de Cristo voltar a esta terra, o juízo já terá acontecido no céu. Exatamente, amados irmãos, exatamente. Cristo, quando voltar a esta terra, Ele já saberá quem está salvo e quem não está. Até porque Apocalipse capítulo 22, verso 11 diz: aquele que é santo, continue sendo santo. Aquele que é imundo. Então Jesus Cristo saberá de antemão quem está salvo e quem não está. Significa que haverá um juízo antes de sua vinda. Queridos, exatamente como acontecia no santuário da terra. Existiam festas em Israel, 7 festas em Israel. O apóstolo Paulo diz lá, em Colossenses capítulo 2, verso 10, ninguém vos julgue pelo comer e beber, pelos dias de sábado e luas novas. E muitos usam esse texto para dizer que Jesus Cristo aboliu o sábado. Não tem nada a ver. É que o povo de Israel tinha cerimônias especiais. E porque esses dias eram de descanso para celebrar essas cerimônias, eram chamados de sábados. Ora vejamos. A Páscoa, que era a primeira festa, era um sábado. Depois temos a festa dos pães jasmos, a festa das primícias, a festa do
do Pentecostes, temos a festa das trombetas, a festa da expiação e, por fim, a festa dos tabernáculos. Tudo isto apontava para Cristo. Jesus Cristo morreu exatamente numa sexta-feira em que se comemorava a Páscoa lá em Jerusalém. Descansou na tumba no dia dos pães asmos. Ressuscitou no dia das primícias. Ele não ressuscitou sozinho, com uma multidão. As primícias dos vivos, que apontavam para a maior ressurreição que acontecerá no dia da segunda vinda de Cristo. Alguns dias depois veio a festa do Pentecostes, quando os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. Amados irmãos, depois vem a festa das trombetas, que é um conjunto de sinais no céu e na terra que apontavam a chegada do dia do juízo, assim como acontecia no povo de Israel. Os sacerdotes tocavam suas trombetas, chamando o povo a se preparar para o dia da expiação. O dia da expiação era o próprio dia do juízo. Depois de que vinha a festa dos tabernáculos, quando o povo se reunia em tendas, mostrando que eram peregrinos na terra, que aguardavam uma terra, uma pátria melhor. Exatamente, amados irmãos, antes da pátria melhor, antes do novo céu e da nova terra, vem o dia da expiação. Existem algumas evidências bíblicas, além destas, que provam que há um juízo antes da segunda vinda de Cristo. Claro, vemos aqui Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer o quê? A juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Está aqui. Outra evidência, Eclesiastes 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus já a juízo. Outro texto. Porquanto tem determinado um dia em que julgará o mundo com justiça, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui estão as claras evidências bíblicas. Há sim um juízo antes da volta de Cristo, amados irmãos. Texto claro. Agora, conforme falamos no tema passado, lá quase no final, em algum momento da história, Cristo tinha que entrar no lugar santíssimo do santuário celestial para começar com a obra de expiação. Lembrem? João, na sua primeira visão em Apocalipse, capítulo 1, viu Jesus Cristo entre os 7 candeeiros, o que nos mostra que João viu Jesus no lugar santo do santuário celestial, porque é no lugar santo onde estavam os 7 candeeiros. Mas em Apocalipse 11, Apocalipse 15, João vê a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança está no lugar santíssimo. Há um momento na história que Cristo entrou no lugar santíssimo para começar a obra de expiação, a obra de juízo. Em outras palavras, amados irmãos, o juízo já começou, como diz Apocalipse, chegou a hora do juízo. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 7. Hoje vamos estudar muito o livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 9. Lemos. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Continuando. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Claramente, Daniel está vendo aqui uma cena de juízo, porque ele vê no céu tronos sendo montados, e o ancião de dias assentando-se num dos tronos, amados irmãos. Esta é a descrição do trono de Deus no céu. Está isto claro? Aonde decorre o juízo pré-advento, o juízo celestial. Amados irmãos, vemos aqui Daniel 7, verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. O que aconteceu agora? O que aconteceu? Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Queridos, está claro. Assentou-se o tribunal
e abriram-se os livros. Então, é o juízo aqui começando. Mas a cena não para por aqui. Verso 13 nos diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Ele vinha com as nuvens do céu. Mas será que ele vinha para a terra? Será que ele vinha para a terra nesta visão de Daniel? Não. Vemos aqui. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias já estava sentado no trono com os livros abertos, prontos para começar o tribunal, para começar o juízo. E Daniel vê o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, não para a terra, mas para o ancião de dias, para começar o juízo. Se Jesus vem, é porque ele estava no lugar santo. E ele entra agora no lugar santíssimo para começar com a obra de expiação antes do dia das trombetas. Antes da eternidade. Vem um juízo, amados irmãos. Vem um juízo. Agora temos que entender. Cristo é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode estar em todo lugar. Será que Cristo, durante todo o tempo, não podia ter acesso ao lugar santíssimo no céu? Ele podia sim. Ele podia sim. Mas a missão que ele desenvolvia até esse momento, a função que ele desenvolvia era como sacerdote no lugar santo. Mas a partir desse momento, Jesus muda a sua função como sumo sacerdote no lugar santíssimo para a obra de expiação. Está isto claro? Agora, para nós entendermos quando é que começou o juízo de Deus no céu, o juízo pré-advento, temos agora que avançar um pouquinho para Daniel capítulo 8. E em Daniel capítulo 8, é-nos apresentada aí uma visão. Na verdade, são duas. Falaremos daqui a pouco. Uma visão completa e outra específica. Daniel vê alguns animais. Vemos aqui, amados irmãos, Daniel capítulo 8, verso 3. Então, levantei os olhos e vi. E eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E eis que os chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Isto é profecia. No primeiro tema nós falamos sobre os símbolos proféticos. Daniel vê aqui um carneiro. Carneiro é um animal. E nós dissemos que animal ou besta representa o quê? Aqui está, besta, rei ou reino, de acordo com Daniel 7, verso 17. E ele vê também chifres aqui. E nós dissemos que chifres, de acordo com Daniel 7, verso 24, representam reis que surgem do mesmo reino, ou divisões do mesmo reino. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que Daniel viu um reino, né? Estava um carneiro, um reino, o qual tinha 2 chifres, ou seja, 2 poderes que compartilhavam esse reino. E eis que os chifres eram altos, os poderes eram grandes, eram altos, mas um era mais alto que o outro, ou seja, um dos lados desse reino era mais poderoso que o outro. E o mais alto subiu por último. A Bíblia vai nos dar a resposta. Quem é esse reino? Representado aqui pelo carneiro. Verso 20 nos diz: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Lembra, no segundo tema falamos da estátua? O primeiro reino, Babilônia, o segundo, Medo-Pérsia. Está nos dizendo que aqui em Daniel capítulo 8, aquele carneiro visto por Daniel representa os reinos, os 2 reis que se uniram, formaram o império Medo-Pérsia. Está isto claro? E continua. Verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Era poderoso, era notável. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, ao primeiro reino, Medo-Pérsia, que tinha os 2 chifres. O feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Está isto claro? É fácil de entender. Vem um novo reino. Destrói os medos e persas. Qual foi o reino que destruiu os medos e persas? O reino grego. Amados, o reino grego
O verso 8 diz para nós: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Como é maravilhoso estudar as profecias comparando com a história. Só nega as profecias quem não conhece história, amados irmãos. Aqui está dizendo que Grécia se engrandeceu sobremaneira, mas na sua força, no auge do seu poder, quebrou-se o grande chifre. Alexandre o Grande, que foi o rei da Grécia, morreu aos 33 anos de idade. E a história nos diz que quando ele morre, 4 generais dele dividem o reino grego. Por isso, fica enfraquecido. Aqui está a resposta, não sou eu quem está dizendo isso. Vemos aqui a própria Bíblia diz, no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Aqui está. É o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. É o primeiro rei. Amados, devemos entender que Alexandre o Grande, na verdade, não foi o primeiro rei da Grécia. O seu pai já era rei da Grécia. O rei Filipe II, da Macedônia, que foi morto no dia do casamento da sua filha. E Alexandre o Grande toma poder. Mas a Bíblia diz que ele é o primeiro rei por quê? Porque está sendo comparado com os 4 chifres que dividiram o reino. Então, em relação aos 4 generais dele, ele é o primeiro nesta profecia. Está isto claro? O rei Alexandre o Grande morre com os 33 anos de idade, seu reino é dividido. O verso 22 explica para nós: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Está isto claro? Isso é história. Os 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, dividiram Grécia e ficou enfraquecido, dando assim espaço a Roma, que estava surgindo, que estava vindo com força. Daniel 8, verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou forte para o sul, para o ocidente e para a terra gloriosa. Qual é esse chifre pequeno que surgiu de um dos chifres ou de uma das divisões de Grécia? Roma, o Império Romano. Até porque o Império Romano é resultado da fusão dos turcos, dos gregos e dos italiotas. Os gregos estavam lá. Está claro? Está claro? Roma surge aqui nesta profecia. O verso 11 continua. Cresceu até atingir o exército dos céus. Roma se engrandeceu. Houve uma fusão de Roma pagã, Roma imperial, com Roma religiosa. Uma fusão de Roma pagã com Roma religiosa. Por isso que diz aqui, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Jesus Cristo. Significa que Roma religiosa se engrandeceria até o príncipe do exército, até Cristo. E diz, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. De que forma que ele faria isso? De que forma que ele faria isso? Deitando por terra a verdade do santuário. Vimos muito bem ontem que o santuário apresenta Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Vimos que o santuário apresenta Cristo como a única solução para o pecado. Mas Roma religiosa deitou por terra essa verdade. Deitou por terra a verdade do santuário. O verso número 24 diz, grande é o seu poder de Roma religiosa, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Continua, verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo. Vai se levantar contra Jesus Cristo, querendo parecer Cristo, querendo perdoar pecados.
pretendendo assumir as prerrogativas de Cristo na terra. Esta é a Roma religiosa, amados irmãos. Verso 12. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Qual foi a verdade que ele deitou por terra? A verdade do santuário, que apresenta Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, que apresenta Cristo como o único sacerdote. Esta é a verdade do santuário. Este é o evangelho eterno, amados irmãos. Agora, o assunto era muito sério. Era muito sério. E Daniel, tendo esta visão, ficou preocupado. E ele pediu esclarecimento do anjo. O verso número 3 é Daniel agora falando. Até quando durará a visão do sacrifício? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Daniel estava preocupado. Ele estava preocupado porque na sua mente achava que o santuário falado aqui era o santuário de Jerusalém. O santuário de Jerusalém, ele ficou triste. Até quando o santuário será pisado? O próprio Daniel não entendia muito bem esta profecia, amados irmãos. Ele não entendia. Agora o anjo vai responder. Até quando a verdade do santuário seria pisada? Até quando, amados irmãos? Até quando? Daniel 8, verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A resposta do anjo é surpreendente. Até 2.300 tardes e manhãs. Não só a verdade do santuário seria restabelecida, mas o próprio santuário seria purificado. Purificação do santuário, o que é, amados irmãos? Lá no Antigo Israel, o que significava a purificação do santuário? O dia da expiação, quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, aspergia o sangue do bode, o bode para o Senhor, purificava os pecados do povo. O povo tinha que estar ao redor do santuário em oração, porque aquele era o dia de juízo. Aquele que não afligisse seu coração naquele dia era lançado fora do seu povo, amados irmãos. O santuário seria purificado. O anjo continua. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então não era para os dias de Daniel. Não era para os dias de Daniel. Isto nos diz que o santuário que seria purificado não seria o santuário de Israel. Não. Não seria o santuário de Israel. Porque referia-se ao tempo do fim. E o santuário de Israel foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Referia-se, não há outra hipótese, ao santuário eterno, santuário celestial que seria purificado. A visão da tarde e da manhã é verdadeira. Sim, amados irmãos, não há dúvidas quanto a isso. É verdadeira. Tu, porém, Daniel, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Não era para o seu tempo aquela profecia. O anjo disse, Daniel, fique tranquilo. Esta profecia não é para os teus dias. É para dias distantes. É para o tempo do fim. Aqueles que viverem no tempo do fim vão compreender esta profecia. Mas Daniel estava muito preocupado, amados irmãos. Estava muito preocupado. O que são 2.300 tardes e manhãs? Amados, a linguagem usada aqui é parecida com aquela do Gênesis capítulo 1. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Então, tarde e manhã é dia. E vamos para o nosso quadro profético. Nós entendemos que dia representa ano, de acordo com Números capítulo 13, verso 34. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, que são 2.300 anos literais. Até 2.300 anos o santuário seria purificado. Até 2.300 anos o santuário celestial seria purificado. Começaria o juízo descrito em Daniel, quando o tribunal se assentou e abriram-se os livros. Amados, passaram-se 11 anos
desde que Daniel teve esta visão. Ele estava preocupado, ele percebia que não. A profecia do profeta Jeremias, dos 70 anos de cativeiro, está chegando ao final. Deus tem que cumprir sua promessa de levar o seu povo de volta a Jerusalém. Mas eu estou preocupado com um santuário lá em Jerusalém. Ele ora com fervor, e Deus, por amor a Daniel, vem para tentar explicar essa profecia. Por que tentar? Porque Daniel não haveria de entender, porque era para dias do fim, dias distantes. Vemos aqui Daniel capítulo 9, verso 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu havia observado na minha visão, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. O anjo Gabriel vem agora para fazer Daniel entender a visão. Verso 23. Ele diz: considera, pois, Daniel a coisa e entende a visão. Agora precisamos entender que no capítulo 8, Daniel teve duas visões. Sim. A visão completa do capítulo, que na língua original deste capítulo do livro de Daniel é Azon. Visão geral ou visão completa do capítulo 8. Mas existe também aí no original a palavra maré, que é visão específica dentro do capítulo. Daniel teve duas visões em Daniel 8. A visão geral do capítulo e a visão específica dentro do capítulo. Agora, o anjo veio para fazer Daniel compreender qual visão, a completa ou a específica dentro do capítulo. Vemos aqui, Daniel 8, verso 3, quando ele recebeu essa visão. Vemos aqui, no ano 3º do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive o quê? Uma visão. Qual é a palavra usada aí? Azon. A visão completa do capítulo 8. Daniel teve neste ano de Belsazar. Agora, o verso 26 nos diz: a visão, qual é a palavra usada agora para visão? Maré. Já não é a visão completa do capítulo 8. É a visão específica dentro do capítulo que Daniel não entendeu. A visão da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva o quê? A visão maré, a visão específica, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel 8, 27. Espantava-me com quê? Com a visão maré. Então Daniel estava espantado com a visão específica das 2.300 tardes e manhãs, o que não havia entendido. Ele não estava preocupado com o carneiro, com o bode, porque ele havia entendido muito bem aquilo. O anjo havia explicado que era o rei da Grécia, Medopérsia. Daniel estava preocupado com as 2.300 tardes e manhãs. E o anjo vem para explicar a Daniel as 2.300 tardes e manhãs. Daniel 9, verso 23. Considera, pois, a coisa e entende a visão, maré, a visão específica do capítulo. 2.300 tardes e manhãs. Está isto claro? Agora o anjo vai começar a explicar. Preparados? Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas estavam determinadas. A palavra usada aí no original é shachak, que significa cortadas, separadas. Então, amados irmãos, se 70 semanas estavam cortadas de quê? Com certeza, estavam cortadas das 2.300 tardes e manhãs, que é a visão que o anjo vem explicar. O anjo vem explicar as 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos. E ele diz, 70 semanas estão cortadas dessas 2.300 tardes e manhãs. Mas cortadas para quê? 4 coisas deveriam acontecer aqui. Primeira coisa, dentro desse período de 70 semanas, fazer cessar o pechá, ou seja, o pecado de rebelião do povo judeu. Segunda coisa que deveria acontecer, expiar-se a iniquidade, trazer a justiça eterna. Isso só era possível
mediante a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que dentro desse período de 70 semanas, Jesus tinha que morrer para fazer cessar a iniquidade, para expiar a iniquidade, isso sim. A terceira coisa que deveria acontecer, selar a visão. A ideia de selar a visão aqui é dar fim. Dar fim às visões, dar fim às profecias. E a quarta coisa, me perdoem, aqui tem que ser 4, ungir o Santo dos Santos. A palavra usada aí para Santo dos Santos é Kodesh, Kodeshim. Não se refere especificamente ao lugar santíssimo. É usada 30 vezes no Novo Testamento essa palavra Kodesh, Kodeshim. Referindo-se, amados irmãos, referindo-se ao santuário como um todo, não especificamente ao lugar santíssimo. Então, dentro desse período de 70 semanas, 4 coisas deveriam acontecer. Fazer cessar a rebelião, isso dependia também do povo, da boa disposição do povo. Expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna através da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Selar a visão, dar fim à visão ao povo judeu. Ungir o Santo dos Santos, ou seja, o santuário como um todo. Quando é que começam essas 70 semanas? Lembrem-se que as 70 semanas estão separadas das 2.300 tardes e manhãs. 70 semanas de 2.300 tardes e manhãs começam ao mesmo tempo. Acabam-se as 70 semanas, mas continuam um tempo até o final dos 2.300 anos. Certo? Quando é que começa? Daniel 9, verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Esta vai ser uma profecia maravilhosa. Veremos no próximo tema. Não perca o próximo tema. Mas o que nós precisamos reter hoje, amados irmãos, é que o juízo começou no céu. O juízo pré-advento. Deus trará a juízo todas as obras, quer seja bom, quer seja mau. Porque todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o seu galardão, segundo as suas obras. Mas isto, de forma alguma, é para nos assustar. Porque diz o livro de João: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É a Ele que você deve se apegar, amado irmão. É a Cristo que você tem que se apegar nesse momento. Porque todos os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Nós não valemos nada, não temos nada para sermos aprovados nesse juízo divino. Precisamos do sangue expiatório de Cristo. Precisamos velar em oração, assim como o povo velava no dia da expiação. Vivemos num tempo solene, vivemos no tempo da expiação. Precisamos viver com responsabilidade. Precisamos viver com muita responsabilidade. Que Deus possa o abençoar. Venha comigo para essa oração. Obrigado, amado Jesus, porque vivemos no tempo da expiação e logo findará esse tempo e virá a grande festa dos tabernáculos, um novo céu e uma nova terra. Nós queremos estar nesse novo céu e nessa nova terra. Pai, enquanto aguardamos sua vinda, ajuda-nos a vivermos como virgens prudentes, como aqueles que conhecem o tempo, a vivermos com responsabilidade, afinal de contas, o juízo começou e Deus vai julgar nossos atos. Ensina-nos, Senhor Deus, a vivermos cada passo com Jesus, a vencermos nossos defeitos, a vencermos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus possa o abençoar. Nos vemos no próximo episódio desta temporada maravilhosa. Que Deus possa cuidar. Até lá.